Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal RM Engenharia. Meu nome é Ricardo Mendonça, sou engenheiro civil, especialista em estruturas e fundações. Também mexo com regularização de imóveis e projetos de combate a incêndio. Hoje eu vou falar sobre. Uma pessoa me perguntou sobre a questão de área construída em salão comercial. Né? Eu estou falando bastante na parte residencial e uma pessoa perguntou para mim sobre salão comercial. Como é que funciona o salão comercial? Ele é a mesma restrição de um residencial? A gente vai descobrir isso. Então imagina que você tem um terreno, eu sempre estou trabalhando numa média de terreno de 10 por 25, que seriam os lotes padrões. Mas quando você faz um salão comercial, acaba que você usa um terreno maior. Mas eu vou usar o mesmo terreno 10 por 25, que acaba que a ideia é a mesma, né? Depois é só aumentar a área, então o cálculo vai ser o mesmo, então não tem problema. Então o que acontece? O salão comercial ele tem taxa de ocupação? Tem. Tem coeficiente de aproveitamento? Tem. É diferente do residencial? Sim. Então vamos lá, o que muda? Então, quando eu falei na questão de residenciais, aí se você não assistiu, assiste lá. Lá pode assistir depois desse vídeo, não tem problema. Eu sempre trabalhei com uma taxa de ocupação de 60%. Então o que acontece? Então, imagina que eu tenho um terreno 10 por 25. Então a área desse terreno ela é 250 metros quadrados. Então, a área vai ser a mesma, né? O terreno ele é o mesmo. O que acontece? Para residência, costuma ser 60%. E, então, o que acontece? Então, 250 vezes 60% dá uma área de 150 metros quadrados. Para comercial, costuma ser 80%. Certo? Então, costuma ser 80%. Aumentou. Então, o que acontece? Então, se eu tenho uma área de um terreno de 250, eu posso ocupar 200 metros quadrados. Então, eu posso fazer uma construção de um salão comercial de 200 metros quadrados. Vai sobrar o quê? O que vai sobrar? Vai sobrar 20%. E o que seria esses 20% que eu falei no outro vídeo? A taxa de permeabilidade. Então, o que está acontecendo aqui no salão comercial? Eu estou ocupando 80%, mas eu estou deixando 20%. Ou seja, a legislação está me permitindo que eu construa 80%, mas que eu deixe esses 20% permeável. Então, de qualquer jeito, os 20% ele serve tanto para a parte residencial quanto para a parte comercial, podemos dizer assim. Tá, mas Ricardo, então peraí, se eu tenho um terreno 10 por 25, eu posso construir 200 metros quadrados, então significa que eu posso ocupar o fundo, então, 200 metros quadrados seria 10 vezes 20. Certo? Então, eu ocuparia isso aqui. Ok. Aí sobraria 5 vezes 10. Sobraria 50 metros quadrados. Que seria a área permeável. Ricardo, mas então eu não preciso deixar afastamento lateral, afastamento frontal. O afastamento frontal você precisa. Então, no caso, esses 5 metros seria o afastamento frontal. Aqui, o afastamento lateral você não precisa, nem o afastamento de fundo. Mas o que acontece numa parte comercial? Hoje as legislações ela está exigindo algumas coisas. Por exemplo, que você tenha estacionamento nessa construção. Então eu vou fazer um salão comercial
eu tenho que deixar um estacionamento, eu tenho que deixar uma vaga para a pessoa poder estacionar. Ah, eu vou fazer um salão aqui, sei lá, uma loja de roupas. Então o que acontece? Eu tenho que deixar umas vagas na frente, a pessoa estaciona, entra na minha loja, compra e vai embora. Mas quantas vagas eu preciso deixar? Aí é que tá. Dentro da legislação, você vai ver que a parte comercial ela tem vários itens. Que tipo de comércio é o que você quer? Então, eu quero um comércio, uma loja varejista, loja de roupas. Aí lá dentro disso tem a quantidade de vagas. Eu quero uma loja de construção civil. Aí tem outra quantidade de vagas. Eu quero um salão de festa de aniversário, é outra quantidade de vagas. Então a gente sempre tem que lembrar disso. E outra coisa, como eu não posso ter, assim, não é que eu não posso ter, como eu posso ocupar 80%, então eu não preciso deixar o afastamento lateral, o afastamento de fundo. Mas como é que funciona a questão da ventilação? Certo? O que acontece? A legislação fala para a gente que a gente tem que deixar 1/6 de área, 1/6 da área que ela tem que ser ventilada e iluminada. Então, por exemplo, 200 metros seria, eu tenho que deixar aproximadamente 34 metros quadrados de área de ventilação e de luz natural. Tá, só que a legislação também fala pra gente que a gente não pode ter janelas nas laterais. Nós não podemos ter janela na divisa. Eu tenho um vídeo também sobre muro de divisa. Se você não assistiu, assiste lá também. Que nós não podemos ter janela na divisa. Como é que seria essa ventilação? Ela seria de duas formas. A ventilação, ela pode ser forçada. No caso, o que é ventilação forçada? Ar-condicionado. E uma ventilação natural, ela pode dar de duas formas. A gente pode deixar tem a frente, que ela não está na divisa, está afastada 5 metros. Ou nós podemos deixar uma ventilação no teto. Né? Então a ventilação pode ser no teto. Então nós temos essa questão que a gente tem que pensar, que tem que ser planejada antes de fazer um projeto. Um salão, a gente vai trabalhar a gente tem que ter uma área de 34 metros quadrados, que abrange ventilação e iluminação. Temos que pensar na vaga. E temos que pensar também, eu quero fazer um salão para alugar. Eu quero ter um terreno, eu quero alugar, eu vou fazer um salão e vou tirar um habits comercial. Certo, mas que tipo de habits comercial que você vai tirar? Lembrando que quando você tira habits comercial, você tem, quando você trabalha com comércio, isso é um tema para outro vídeo, você está trabalhando também com o corpo de bombeiro. Que aí o corpo de bombeiro, ele vai entrar também, porque praticamente todos os comércios têm que ter o alvará do corpo de bombeiro. Então nós já temos que pensar no corpo de bombeiro aqui também. Mas de uma forma geral, esse salão comercial ele pode trabalhar com 80%, não precisa de afastamento lateral, não precisa de afastamento de fundo. O afastamento da frente, ele já pode ser aproveitado para fazer os estacionamentos que são obrigatórios. E você tem que ter 1/6 da área de ventilação e iluminação. Lembrando que isso depende da cidade que você se encontra, do estado que você está. Que cada prefeitura trabalha de uma forma. Né? Então o vídeo ficou um pouco longo. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa aquele joinha, dá aquela moral pra gente. Obrigado a todos e até a próxima.